Amém? Nós abrimos lá o Instagram, né? Aí os irmãos vão lá, curtem, se inscrevem lá, né? E nós vamos devagarzinho, vamos abastecendo, né? Mas é muito pouca coisa, eu tenho muita dificuldade, né, para ficar tirando foto. Viu, Tiago? Tiago tirou uma foto para mim, mas eu não consegui tirar do grupo. E tem engraçado, tem foto que consigo tirar da. Quando manda para o WhatsApp, não vai para a galeria, geralmente. Não tá. Aí eu tenho que tirar, aí eu fui lá ver, não consegui botar de jeito nenhum lá no coisa lá, entendeu? Mas aí eu não consigo ficar tirando foto de mim mesmo assim. Não consigo fazer isso, mas era bom tirar, né? Para a gente tirar na hora da palavra, na hora que estivesse louvando, né? Para depois colocar lá no grupo, assim, para divulgar a igreja, né? Às vezes vai divulgando aí a vizinhança. Vê, a irmã Francisca, uma vez ela veio aqui e foi por causa do evangelismo. Ela não está vindo mais, mas pelo menos ela veio procurar onde é que era a igreja, né? Mas está bom, amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Um texto que já estudamos algumas vezes, vamos estudar hoje de novo, capítulo 12 e os 3 primeiros versículos. Os irmãos conhecem bem, né? E Deus é muito bom, amém? Mais do que nunca nós estamos precisando dessa 12, versículo 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Encontraram? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Santo Deus, fala ao nosso coração. Senhor, nos ajuda a ouvir a Tua voz nessa noite, mais uma vez, estudando esse texto, Pai amado. Peço a Ti, Deus, que revele a nós a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, derrama da Tua unção no Teu poder. E que o nosso coração, Pai querido, seja uma terra fértil, uma terra boa. Porque muitas vezes nós recebemos a palavra, mas literalmente acontece o que diz a parábola da semeadura, onde algumas caem em corações duros, recebem na hora, mas depois o coração é pedregoso e não vai fluir. Outras o coração recebe a palavra, mas devido às situações, às circunstâncias, os espinheiros, né, que são as circunstâncias à nossa volta, acabam sufocando a palavra que recebemos, e outra, Senhor, cai numa terra boa. Então não são todos que a terra vai estar boa. E se tiver a terra boa, de fato frutifica, produz a 100, 30, 100%, 100 por 1, Pai. Peço a Ti, Deus, que abençoe a cada um, que todos os corações nessa noite sejam terras boas, trabalhadas pelo Espírito Santo, prontas para receber mudança, para receber o molde da Tua palavra, para receber os frutos do Espírito Santo, a semeadura do Espírito Santo, para que venhamos produzir os frutos do Espírito, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço, já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra de Deus, ela não tem jeito, ela tem que ser repetida, tem que ser, de vez em quando nós temos que voltar nela, porque nós nos esquecemos, irmão, nós somos falhos, a natureza humana é forte, né? A Bíblia fala assim que o espírito está pronto, mas que a carne, ela é fraca, a carne é fraca, então não tem um forte sequer. Inclusive Paulo diz assim, ó, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia, né? Cuidado para que não caia,
Porque se nós não nos atentarmos para o que diz as Escrituras, de como que temos que viver, como que temos que andar na presença de Deus, para o caminho do céu, o caminho da verdade, o caminho chamado Jesus, se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos nos desviar, irmãos. Isso é para qualquer um. Não tem um forte que se quer. Às vezes você pode falar assim: ah, mas o pastor está falando isso para mim. Não, o pastor fala primeiro para ele próprio, primeiro para mim próprio. Porque quando eu vou abrir as Escrituras para estudar a palavra de Deus, porque o que eu vou trazer para a igreja, eu não fico procurando assim: ah, vou levar aquela palavra, vou fazer isso, vou levar aquilo para a igreja. Não, eu pego, oro a Deus e abro as Escrituras e vou estudar a palavra, e aí é o que Deus me mostra, é o que eu trago para a igreja. Amém? Porque eu não posso, senão a igreja fica direcionada por mim, e direcionada por mim não vai ter fruto, não vai produzir, não vai crescer espiritualmente. Então a igreja, ela tem que ser direcionada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que é enviada pelo Espírito Santo. E assim acontece na nossa vida, na sua leitura particular, no seu devocional com Deus. Não ficar procurando aquilo que nos agrada, aquilo que é da vitória, né? Mas sim procurar ouvir o que Deus quer falar conosco. Da mesma forma, quando nós vamos à igreja, né? Alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quê? Para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para ouvir uma palavra de Deus para nós. Essa deve ser a oração de todo cristão quando sai de casa para vir para a igreja. Senhor, me ajuda a ser fiel, me ajuda a adorar a Ti com entendimento, com sabedoria, e me dê um coração fértil para receber a Tua palavra, e até mesmo para discernir, né, para ter um discernimento de espírito. Paulo fala assim: procurai com zelo os melhores dons, né? Então, que nós venhamos sermos assim, conhecedores da palavra de Deus, porque o pastor também falha, né? O pastor pode falhar, o inimigo pode usar. Usou Pedro, não vai usar o pastor? Usa. Então a gente tem que abrir as Escrituras e conhecer, ver a palavra de Deus. Isso não é de Deus, né? Isso não é de Deus. Mas se está nas Escrituras, irmãos, não tem contenda, não tem como levantar contra. Ah, mas não é bem assim, mas a palavra não sei o quê. Não, se está nas Escrituras, vale o escrito. Você vê, nós estamos vendo aí agora na internet pessoas se levantando. Eu tenho alertado a igreja sobre isso, se levantando. Por exemplo, casamento, tem duas situações no casamento. Só tem separação por adultério ou por morte. E Jesus falou isso, e Paulo veio e confirmou a mesma coisa. Mas já tem pessoas tendo outra interpretação, que não era bem assim, e que não sei o quê, e fica explicando e buscando coisa que, né, para torcer a palavra de Deus. Porque, meu irmão, as igrejas estão lotadas de pessoas que se separou, estava numa igreja, se separou, aí arruma outra e vai para outra igreja. Como é que vai explicar isso? Como é que vai justificar isso? Como é que vai aceitar isso? Torcendo a palavra. Amém? Torcendo o que diz as Escrituras. Até por isso esse lugar tem essa dificuldade, porque a pessoa que chega aqui nessa situação, uma vez um rapaz pregou aqui, mas eu não sabia da situação dele. Depois que eu soube, eu falei com o irmão: não, irmão, não traz mais pregada não. O irmão largou a esposa dele, ele está uma bênção lá na outra igreja, prega que é maravilhosamente, bobear já é até alguma coisa, inclusive ele era até presbítero, entendeu? E agora já deve ser alguma coisa de novo, não sei se é ou não, mas ele largou a esposa dele, irmão, porque gostou de outra, porque achou outra mais bonita, O que é isso? Então, e as igrejas estão cheias disso. Principalmente, né, a irmã, e Deus fala que foi testemunho da mulher da nossa mocidade. Fala isso para mim. Deus fala isso comigo. A mulher da minha mocidade é aquela varoa ali. Deus fala isso para mim direto, irmãos. Entendeu? Tem mulheres bonitas, tem mulheres lindas, tem a sociedade. Deus fez a mulher a coisa mais linda, mas cada um que fez um voto com a sua, que cumpre o voto até o final. Agora a gente só vê passando, é uma esposa do irmão, é aquela lá, nossa, aquela solteira,
Deus que ajude ela, que arrume um varão de Deus para casar com ela, né? Porque eu já sou casado. Amém? Esse é o pensamento dos cristãos. Agora, a viúva pode orar a Deus, né? A viúva fica orando a Deus aí, não? A mulher falou que não. A viúva pode. A viúva pode. A viúva ora a Deus, né? Deus levantar aí um varão aí, né? De Deus, um homem de Deus, viu? Agora, casado, então, por que eu trouxe esse argumento, irmão? Por que eu trouxe esse argumento? Porque esse argumento é um dos que estão se levantando muito hoje. Porque quando saiu a lei do divórcio, os crentes achou que podia também divorciar. Achou e acha até hoje também. O crente, eu digo crente, quando você está no mundo e você não casou, ou casou lá, mas estava no mundo, não tem conhecimento, aí você vem agora e faz. Agora, quando você fala assim, não, eu sou cristão, e faz um voto com Deus. O meu casamento com ela foi lá fora, na igreja católica, e eu não cumpri o voto conforme ela tinha que cumprir. Mas no dia que eu aceitei Jesus, eu ainda estava com ela, meu irmão, fiquei com ela, fiquei preso nela. Porque está comigo até hoje. E por que eu estou preso nela? Sem ela, eu não entro no céu. Se eu não cuidar dela até a morte, até eu morrer ou até ela morrer, eu não entro no céu, filho. Não adianta, não, eu vou cuidar da outra novinha, vou criar uma novinha para mim. Não, meu irmão, não tem não. Cadê a mulher da sua mocidade? O Senhor vai perguntar. Viu, né? Que mandou teu filho? Agora, ainda bem que você pegou a benção, né, irmã Marilúcia, né? A benção, amém? Então, irmãos, aí Paulo diz assim, ó, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí eu vou esmiuçando isso aqui, usando o dicionário para a gente ver o que, porque a palavra está escrita no português bem claro, né? E nós temos o dicionário em português para você entender o que quer dizer cada palavra dessa. Quando ele fala rogo, se você for lá procurar, é pedir insistentemente, suplicar. Rogar é uma forma de suplicar, né, a Deus pelos irmãos. Olha só, Paulo não está suplicando os irmãos, não. Ele está suplicando a Deus. Rogo a Deus, né? Ele pede a Deus pelos irmãos. Oração fervorosa, né? Porque esse é o desejo do líder. É o desejo do líder. O meu desejo é que todos na igreja vão bem. O meu desejo é que todos na igreja comecem a andar segundo diz as Escrituras. Não é segundo o que o pastor quer, mas segundo o que diz as Escrituras. Porque o pastor, ele prega o que Deus manda falar. Amém? Isso aqui é o que Deus falou. É a palavra de Deus. Não é o que eu quero. Então Paulo fala assim, eu rogo, né, irmãos, ou seja, um pedido de súplica a Deus pelos irmãos. Aí ele fala assim, pela misericórdia de Deus. O que é misericórdia? É um sentimento de pesar ou caridade, piedade, compaixão, perdão, por bondade e graça. E você vai achar isso no dicionário. Então o que é misericórdia de Deus? É você, resumindo, é você não merecer, mas Deus ter misericórdia. Amém? Nós não merecemos, não tem um sequer. A palavra de Deus diz que não tem um justo sequer. Todos nós somos carentes do perdão, da misericórdia de Deus. E isso é uma coisa que Deus faz por amor, por compaixão a nós, porque Ele fala assim, eu fiz o homem a minha imagem e semelhança. A minha vontade é que todos eles sejam salvos. Para isso, vou enviar o meu Filho amado, para que todos que nele crê, receba esse perdão. Porque não tinha mais como o homem chegar diante de Deus. Nós nascemos em pecado. Isso não viu o testemunho da irmã Luzia? O garoto já estava 14 aninhos, já estava lá indo no conselho dos outros, já estava andando depois a pessoa fala que não influencia. Olha como é que influencia, entendeu? Ele estava lá e ele quase que era obrigado a entrar numa situação que ele não queria, não é isso? Mas olha só como é que influencia. Então todos, irmãos, já nascemos capacitados para o mal.
Porque o pecado já nasce conosco, nós já nascemos com o pecado. Herança pecaminosa. Davi falou isso, o pecado me concebeu minha mãe. O único que não nasceu em pecado foi Jesus Cristo. Porque não teve o ato conjugal, né, do homem com a mulher, mas Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, um ato do Espírito Santo. E não é um sexo, e já tem gente que fala que foi isso mais ou menos que aconteceu. Acha que o Espírito Santo fez sexo com Maria e com o filho do Espírito Santo. Não é que fez sexo. É porque ele é Deus, Deus é Deus, ele mandou o óvulo dela, óvulo que fala, fecundar sem ter, ele botou lá, não precisa de fazer sexo para isso, para Deus, amém? Porque quando Deus compara que a igreja é a noiva dele, ele não está com intenção de fazer sexo, porque não tem esse negócio de sexo é coisa da carne, é coisa física, é coisa material, é coisa para a terra. No céu não tem isso. No céu não tem isso, são assexuados. O próprio Jesus falou isso. No céu são assexuados. Por isso que eu não engulo muito essa história do gigante que eles ficam botando na internet, que o anjo fez sexo. Eu não engulo muito isso, porque o próprio Jesus disse que no céu não se casa, não se dá em casamento. Nós vamos ser como os anjos, ou seja, assexuado. Se é assexuado, o anjo não tem desejo sexual, porque esse negócio de sexo é para o homem, a carne, para o homem, para os animais, para tudo que é reproduzido dessa forma. Agora, os anjos não foram reproduzidos dessa forma, os anjos não foram feitos dessa forma. Não tem deusa para fazer, né, Jesus, filho de Deus, ele próprio já é Deus, porque não tem deusa, não tem anjo no céu. Então, as pessoas distorcem o negócio, mas eles esquecem que tem versículos bíblicos que falam outra coisa, né? Como Jesus falou, serão como os anjos, né? No céu não se casa nem se dá em casamento. A mesma coisa, o irmão saiu daqui, que o senhor não lê a Bíblia, porque no céu nós vamos ter corpo igualzinho esse aqui, coitadinha da irmã Irene, vai chegar no céu, vai ter que ficar com aquele corpinho definhando, que é o que a gente vê agora, né? Com 86 anos, ou o bebezinho que nasceu vai ser bebezinho toda a vida. Você não está vendo que é uma figura de linguagem, porque o corpo glorificado vai ter uma forma, né? Mas não é do jeito que a gente está vendo aqui. Vamos conhecer? Vamos, porque todos somos espírito. O espírito de vocês e o meu espírito estão diante de Deus. Deus está vendo assim, cada um de nós. Eu só não vejo o corpo físico, mas Deus vê o nosso espírito. Porque no espírito nós somos filhos de Deus. Amém? Somos um sopro de Deus, nós somos nascidos de Deus. Ele não precisou fazer sexo para ser nosso pai, ele soprou. Como é que ele foi ser criador de Adão, o pai de Adão no caso? Ele fez o quê? Soprou. Soprou o Espírito. Então, irmãos, é importantíssimo que nós tenhamos a misericórdia de Deus, né? Que é esse, como eu traduzi aqui para os irmãos, que é um sentimento de pesar, de caridade, de perdão, de bondade e graça. Quando diz graça, é porque nós não temos mérito algum. Então Paulo fala assim: Senhor, pelo amor de Deus, Pai, é uma oração de clamor, salva aquele irmão, salva aquela irmã, abençoa aquela igreja, levanta aquela igreja, fortalece, restaura, ajuda esses irmãos a caminhar, porque agora então nós vamos ser cercados. Eu já tenho dito para os irmãos, nós estamos sendo cercados por todos os lados, está se levantando frente de todo lado o adversário, para contradizer, aí não é difícil de pessoa ficar te contestando. Então agora mais do que nunca nós temos que conhecer as Escrituras. Como o Satanás tentou enganar Jesus, vai tentar nos enganar. Ele tentou enganar Jesus. Então ele é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão, pula daí. Tudo isso foi porque está nas Escrituras isso. Mas ele distorceu para poder enganar Jesus dos propósitos que Jesus veio. Amém? E a mesma coisa ele faz conosco, irmão. Usa as Escrituras para nos tirar do propósito de Deus. Usa as Escrituras. Como de manhã eu falei aqui, passou uma banda aqui, acho excelente, até eu participaria daquele desfile ali que a igreja fez, eu até elogio, eu falo assim, como eles têm pessoal para ajudar, né? Um monte de gente tocando, eu não tenho nenhum aqui para tocar, eu tenho um monte ali tocando aquelas trompetas, tudo aquilo eu acho bom.
Só que eu achava que quando ele passasse na porta da igreja, respeitasse a igreja que está aberta e está no horário de culto. E ele liga o som. Depois que passar, toca de novo. Entendeu? Por quê? Eu tenho uma igreja em frente à minha casa, uma certa feita, eles fizeram um culto no dia de sábado. Nossa, o culto é uma benção, é uma benção. Quanto mais fizer, melhor. Né? Mas no sábado eu precisando estudar de noite, eu falei, eu vou esperar o culto acabar, quando acabar, né? Mas já era 10 horas da noite e o som lá dentro de casa, altíssimo. E tocando, sabe o que? Funk gospel. Funk gospel. O que, Jesus? O que? Aquela luzinha piscando lá, né? Tudo apagado, aquele colorido todo. Eu ainda esperei, mas quando deu 10 e pouco, eu vi que eu não acabava, eu ia pregar domingo de manhã. Eu fui lá na varanda, fiz esse problema da porta, irmão, rapaz, eu estou precisando, aí com a Bíblia na mão, eu falei, rapaz, eu estou querendo estudar, cara, eu não consigo. Você está fazendo o seu culto aí, eu estou dentro da minha casa estudando o culto de amanhã de manhã. Aí o seu culto está atrapalhando o outro culto. Aí, tá vendo? Então não está agradando a Deus. Então não está agradando. É como Pedro, achou que estava fazendo bem e na verdade estava fazendo mal. Era o inimigo. Amém? Então nós temos que vigiar, irmãos. Vigiar, porque a linha é muito fina. O adversário é muito sábio, muito sábio. A habilidade dele é enganar. A habilidade dele é enganar. Tanto é que Jesus falou logo assim para Pedro, arreda de Satanás. Mas não era com Pedro, era com a ideia que o inimigo botou. Para Pedro era uma coisa boa. Poxa, né? Vou defender Jesus, não vou deixar acontecer isso não. E não era isso. Aí ele fala assim, ele roga a Deus, aí entra a nossa parte, ó, que apresenteis, né? Apresentar, o que é? Uma atitude de se colocar presente, ou seja, apresentar, né? Você chegar e apresentar. Como é que nós temos nos apresentado a Deus? Você se lembra que no livro de Jó, o adversário tinha que ir lá se apresentar a Deus, e aí Deus perguntava a ele, como é que está lá o meu servo Jó? Então primeiro Deus perguntou para ele, estava onde, Satanás? Deus sabe onde é que ele estava, mas Deus pergunta a ele, porque para ele ver se vai ter a cara de pau, porque ele mente para todo mundo. Não é possível que ele ia querer mentir para Deus, né? Porque Deus, quando ele pergunta, mas ele já sabe, já nos viu lá. Ele já viu Satanás rodeando a terra. Por que Deus viu? Porque Deus é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, onisciente, sabe tudo. O Satanás não é assim. O Satanás tem tempo para ver as coisas. Se ele estiver rodeando a terra por aqui, ele não consegue ver no Japão não. Mas só que tem os demônios dele lá também no Japão, que depois conta para ele, entendeu? Mas ele não é onisciente. Tanto é que se você fala aqui dentro, ele não te ouve. Deus ouve. Deus você nem pensou ainda e já está ouvindo. Mas o Satanás, você pode pensar que ele não ouve. Agora se você falar, aí às vezes é até perigoso falar, para que o inimigo não se levante, né? Tem situações que é melhor guardar e não falar para que o inimigo não se levante. Então, se apresentar isso, né? Se apresentar diante, ó, os vossos corpos, quer dizer, ele está falando para a igreja, então está no plural, os vossos corpos, quer dizer, cada um vai apresentar o seu corpo, o seu próprio corpo, diante de Deus. O que você está fazendo com o seu corpo? Como é que você está vivendo? Né? Apresentar os vossos corpos diante de Deus. Porque nós temos uma conduta, um jeito de viver. Nós não somos mais do mundo. Então, aí Paulo fala, cada um se apresenta diante de Deus. Aí ele deixa bem claro isso. Os vossos corpos, ou seja, o que é apresentar os nossos corpos diante de Deus? É oferecer a nossa vida a Deus. Amém? Você entrega a sua vida para Jesus. Aí qualquer coisinha você não deixa Jesus controlar. Às vezes a pessoa fala, não, Jesus está no controle da minha vida. Aí, na hora de tomar uma decisão, às vezes é uma coisa favorável, e eu vou te falar uma coisa para os irmãos, não tem jeito. Se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, quando vier a proposta, quando vier o oferecimento a nós, se não tiver cheio, vai aceitar pular do pináculo, para pegar uma glóriazinha, vai aceitar transformar a pedra em pães, vai aceitar a riqueza, vai aceitar ganhar dinheiro,
Irmãos, isso a gente está vendo aí nas igrejas direto. Pular do pináculo, pegar a glória, nós estamos vendo isso direto nas igrejas. Por quê? Porque não estão assim obedecendo, sendo direcionados pelo Espírito Santo. Por que Deus questiona a igreja de Éfeso, uma igreja boa? Mas o que Deus cobrou dela? Que ela abandonou o primeiro amor. Por que isso? Porque não é difícil, irmãos. A gente começa bem, a gente está indo bem, aí se nós não vigiarmos até o fim, não, mas eu já tenho 20 anos, já tenho 30 anos, pode ter 50 anos de crente, 60. É a mesma coisa do primeiro dia, tem que estar cheio do Espírito Santo para poder resistir às tentações. Tem que estar pedindo a Deus. Foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai, não nos deixe cair em tentação, porque a tentação é inevitável, vai vir. O escândalo é inevitável, é tudo Bíblia, é inevitável, vai vir. Mas ai de qual pelo quem vier. Por quê? Aí você não vê acontecendo nada com aquele pastor, aí tu vai e quer fazer igual. Está dando certo na igreja dele, ele fez aquilo lá, transformou na boate, está enchendo de gente, não aconteceu nada com ele, vou fazer igual. Eu não vou fazer igual porque eu quero ir para o céu. Não vou fazer igual. Se não tiver de acordo com as Escrituras, o dom do Espírito Santo é para quê? Para levar a palavra de Deus, a vós recebereis, aguardem em Jerusalém, e vocês receberão poder e serão minhas testemunhas aqui e até nos confins da terra. Não falou que é para plantar bananeira, que é para fazer um monte de papagaiada que nós estamos vendo hoje. A gente abre a internet e as igrejas cheias, irmão. E o povo gosta disso, é isso que enche a igreja. O pastor pegar uma bola e ficar fazendo drible assim, aí o obreiro cai lá, viu, Tiago? Dá um drible assim, o cara cai lá. O pastor está na unção do Neymar, né, dando drible. O que é isso? Isso aí já é até velho, mas já tem outras coisas aí. Tem cada, inclusive, tem umas coisas que chega a ser nojento e ainda assim o povo enche a igreja. Enche a igreja. Meu irmão, o povo não quer a verdade. Quando Jesus falou assim, ó, eu vim trazer espada, então crucifica. Solta o Barrabás, eu quero o Barrabás. O povo, aquela multidão que seguia Jesus, a multidão, como a gente falou outro dia, né? A multidão sempre é perigoso seguir a multidão. A multidão seguia Jesus e agora queria o Barrabás. Porque Jesus falou que veio trazer espada. Que ele fala assim, a minha paz nos dou, é paz de espírito, mas fora nós vamos ter luta, dificuldade, com os parentes e os inimigos nossos é o da própria casa. E eu vejo isso na pele. Amém? Na pele. Então, irmãos, Paulo diz assim, bem claro, que apresenteis os vossos corpos, né, oferecer a Deus. Aí ele diz assim, ó, como sacrifício. Se for moleza, não é sacrifício. O que é sacrifício? É esforço. É esforço, irmão. Se nós fazemos só quando dá, não tem sacrifício. Sacrifício fala de esforço. Fala de esforço, de empenho. A gente não pode, nós não podemos, nós vamos fazer. Nós não podemos, nós vamos dar um jeito, vamos correr atrás, vamos se esforçar. Se não conseguir, se a gente se esforça e não consegue, Deus recebe como se tivesse conseguido. Agora, se a gente nem tentou, se a gente já entregou para a carne, já deu atenção para a carne, e olha só que interessante, como sacrifício, ou seja, empenho, esforço, aí fala assim, vivo, como sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque o sacrifício que os judeus ofereciam, o sacrifício da lei, eram mortos. Pegava o cordeiro e matava, e sacrificava. Sacrifício morto. Sacrifício vivo fala do nascer de novo, do que Jesus Cristo falou para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Aí você pensa que é fácil nascer da água e do Espírito?
Pensa que é fácil você ter um pensamento e aí você abre nas escrituras e vê que não é do jeito que você pensa, que não é do jeito que a gente quer, que é do jeito de Deus. Isso é sacrifício. Você vai chorar, mas vai entregar. Vai chorar, mas não vai mais fazer aquilo. Vai chorar, né? Mas a Bíblia diz que o salmista fala assim, ó, bem-aventurado aquele que sai semeando com lágrima, porque voltará colhendo os seus feixes. O que é o semear com lágrima? É o sacrifício. É sacrifício. Molezinha não tem, irmãos. Molezinha não tem, porque sacrifício maior, o único que teve um sacrifício que precisou morrer, mas aí ele fez isso por todo mundo, foi Jesus. O seu sacrifício hoje não é morrer literal, mas é morrer para o mundo, morrer para a carne, viver para Deus. E morrer para o mundo, irmão, a gente fala morrer para o mundo, mas na verdade é morrer para a carne, porque você é que está no controle, não é o mundo que está no controle. O Satanás não obrigou a Eva a ir lá e comer o fruto. Se ela tivesse morrido para a carne, para o desejo dela, ela não teria aceito a proposta do maligno. Então isso é em nós, morrer para a carne e nascer para Deus. Se fizer isso, o mundo vai ficar chupando o dedo, vai ficar sem você. Não, agora não tem mais jeito, agora. Aí ataca daqui, ataca dali, confronta, manda seta, manda dardo inflamado, o Satanás vai se levantar. Se o Satanás não estiver se levantando, é porque nós não estamos oferecendo ameaça a ele, não estamos oferecendo o risco de sermos salvos. Para ele a ameaça é o risco de nós sermos salvos. Se tiver no caminho da salvação, não adianta que o inimigo vai se levantar. E para enfrentar, temos que estarmos cheios de Deus, direcionado, sacrifício vivo, ou seja, nascido de novo, que é um contraste com a lei, né, que diz que eles faziam o sacrifício e os animais eram mortos, sacrificados. Mas no caso, o sacrifício dos animais não era sacrifício dos animais. Os animais, na verdade, eles eram sacrificados. Por exemplo, se alguém pega você à força, você não quer morrer por causa de Jesus, mas mesmo assim ele te matar, você não teve sacrifício, você foi sacrificado. Agora, se ele falar para você, não, se você não negar Jesus, eu te mato. Não, mas não nego. Quer matar, mata, mas eu não nego. Aí quem está fazendo o sacrifício é você, porque ele quer te libertar, mas você não nega Jesus. Amém? E a vida, a carne é a mesma coisa. Se você não deixar de fazer, de dar vida para a natureza humana, a carne se levanta. Amém? A carne se levanta. E o sacrifício tem que ser vivo. Então não vou. Agora Jesus sim, ele não foi sacrificado. Ele ofereceu o sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo em sacrifício por nós. Por que ele ofereceu a si mesmo? Porque ele tinha poder para não ser sacrificado. Ele falar assim, não tem conversa, não vou morrer, quero ver quem toca, não tem nem meu pé me dói, ninguém toca. Uma certa feita, ele foi lá na cidade dele, em Nazaré, e chegou lá, queriam matar ele, porque ele falou umas verdades para ir lá, vocês matam os seus profetas, e aqui o profeta de casa não tem honra, né? Aquelas coisas todas, e eles queriam matar Jesus e queriam jogar ele do abismo, assim, ele estava na beira do abismo, no alto. Ele virou, passou no meio deles e ninguém tocou nele. Quem é que toca? Se ele não deixar, ninguém toca. Amém? E ele falou isso, eu tenho poder para mandar exército de anjos. Entendeu? Então, na verdade, o sacrifício de Jesus foi oferecido. Ele sacrificou a carne dele, literalmente, foi um sacrifício de morte, de derramar de sangue, para que nós hoje venhamos sacrificar a nossa carne no sentido espiritual, no sentido de não darmos vazão ao pecado que a carne deseja. Amém? Isso que acontece em nossas vidas. Então, na verdade, isso aí foi um contraste com a lei. E ele fala assim, sacrifício é vivo
e santo. O que é santo, irmão? Santo é separado. Santo é separado. Aí lembra da oferta? Ó, a oferta, eu falo para os irmãos, que aí tem uns camaradas que falam, não é para dar dízimo. Já viu hoje como é que se levantam contra o dízimo? Né? Não, que a dízimo era do Velho Testamento, que não sei o que tem que lá. Jesus falou no profeta Isaías que a lei dele ia ser impressa no nosso coração. Quando chegar o derramado do Espírito, a lei será impressa no nosso coração. É o que eu explico para as pessoas. Você não é obrigado a dar o dízimo, você tem que sentir o desejo de dar. Se você sentir o desejo de dar, é porque está no seu coração impresso. Você não adultera. Por que você não adultera? Não, porque senão os irmãos vão falar, não, porque a lei de Deus está impressa no seu coração. Não rouba, por quê? Porque está impressa. Não mata, por quê? Porque está impressa. Você não precisa do que está escrito para cumprir a lei de Deus. Amém? Então a lei continua, só que agora ela está impressa no coração. Não é eu que tenho que exigir, não é eu que tenho que fiscalizar, não é eu que tenho que... E Paulo falou assim, examina o homem a si mesmo. Então eu não quero nem saber se você dizimou ou se não dizimou. A igreja está indo, alguém está dizimando. Nós estamos pagando as coisas, alguém está dizimando. Quando os irmãos passam Pix, aí eu vejo lá que o irmão passou, tudo bem, não é pecado. Mas não tinha Pix, eu sempre fui dizimista fiel. Porque aliás, antes de ir para a igreja, eu já queria ir para entregar o dízimo. É o testemunho que eu tenho também lá. Vamos lá na minha igreja, lá naquela que adora as imagens. Eu não, lá não. Eles vão fazer aquele monte de imagem com meu dinheiro. Vou lá numa igreja. Procuramos uma igreja até encontrar, né? Foi a Nova Vida. Amém? Então Paulo fala assim, ó, sacrifício tem que ser santo. Lembra que ele fala assim, ó, se você for fazer a sua oferta é sacrifício. Por isso que eu falei que toquei no dinheiro. Já esqueceram o ponto que eu peguei. Oferta é sacrifício. Dízimo é sacrifício. Nós não temos dinheiro sobrando, irmão. Ainda mais que a maioria da igreja é pobre. Porque Jesus falou assim, ide pregar aos pobres. E é mais fácil o pobre ir para o céu do que o rico. É muito difícil o rico ir para o céu. Porque ele é preso no dinheiro, sabia? Tem rico que ele tem dificuldade para entregar, porque o dízimo dele é muito alto. Eu já ouvi esse testemunho. Eu já ouvi da boca do rapaz assim, que ele não ia para a igreja, porque o dízimo dele é muito alto. E é uma pessoa que conhece, criado na igreja, conhece, mas hoje tem uma condição, mas aí não quer entregar o dízimo, porque é muito alto. Aí, às vezes a pessoa não sabe por que ela não é abençoada, no sentido espiritual, em outro sentido, né? Porque a pessoa pode estar nessa terra cheia de dinheiro, tudo bem, porque o salmista falou isso, Salmo 73, ele fala, Asaf não fala isso, ó, poxa, o ímpio não acontece nada, ele está ganhando dinheiro, não precisa dar dízimo e está ganhando dinheiro, igual o caso desse irmão. Os filhos dele está tudo bem, está na escola, está crescendo, está com saúde, e eu estou aqui nessa luta. E eu vejo, irmão, essa posição de Asaf, eu sempre comparo com a minha vida. E como várias vezes, hoje mesmo foi um dia. A gente não está acostumado a fazer o culto de manhã, e nós viemos de manhã, e aí é uma luta para vir. Mas aí quando sai, eu volto igual Asaf, alegre por ter vindo. Asaf estava indo para a igreja preocupado, porque a vida dele está acontecendo coisa, o filho está desviado, e não sei o que, está doente, não sei o que lá, e a vida do ímpio está tudo boa. Mas quando tu vem na casa do Senhor e tu ouve do Senhor, a minha graça te basta, o Senhor disse para o apóstolo Paulo. Não temos que ser alegres porque as coisas estão bem, porque essas coisas, nós temos até que perder o amor por elas. Porque temos que buscar o reino em primeiro lugar. Porque vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. E Asaf falou, Asaf voltou com essa convicção, eles estão assim, mas quando chegar o dia, e eu estou passando essa luta aqui, essa escassez, essa dificuldade, e Deus está me provando. Porque Deus provar você com dinheiro é fácil. Você vai, vou ajudar. E mesmo assim, se der muito, o cara tem dificuldade de me entregar, porque o dízimo é alto. Mas se tiver tudo bem também, aí a pessoa, tudo legal, vou para a igreja, tudo bem. Então o problema é ir para a igreja quando está ruim, quando está com dificuldade. E aí você volta como Asaf, alegre, porque ouviu a palavra de Deus,
foi à igreja e ouviu Deus falar. Não é o pastor Carlos, mas Deus, separado do pecado. O santo é separado do pecado. É como os animais, quando oferecidos sem defeito a Deus, eram considerados santos, e assim também os crentes entregam-se a Deus como que estão vivos dentre os mortos. Os animais que eram oferecidos a Deus eram considerados santos, porque o animal não tem pecado. Aí o que representa o pecado eram os defeitos físicos. Ele fala assim: o cordeiro não pode ter mancha, não pode ter defeito. E eu vi uma ilustração essa semana, um estudo de um irmão, e eu não sei até que ponto é verdade, eu nunca tinha estudado isso. Ele falou, mas faz um certo sentido. O irmão deve ter ouvido também, né? A questão da manjedoura. A manjedoura, você sabe que é o lugar onde o boi come ali, no curralzinho dele lá, né? O nome é curral que fala? Na cocheira. Que benção, que privilégio ter um diácono desse aí, né? Abençoando, quase apóstolo já, né? Quase apóstolo já, que benção. Cocheira, muito bem lembrado. Aí tem aquele, é feito de cimento, naquela época era feito de pedra, né? E era uma caixa de pedra onde o animal comia, né? Então a gente sempre soube disso, onde o animal come. O irmão falou que a caixa, a manjedoura, na verdade o nome é manjedoura, da caixa é manjedoura, que está lá na cocheira. Obrigado, meu irmão. Manjedoura. Aí, ali, quando nascia um cordeiro, sem defeito, sem mancha, ele era separado nessa manjedoura. O cordeiro, porque aquele cordeiro ia ser separado para o sacrifício. Uma vez eu preguei isso. O cordeiro, ele era cevado. Eles tratam do cordeiro, cuida dele para ele ficar bonito, para ele ficar gordinho. Não é para o Natal, não. Não é para o churrasco de aniversário, não. Viu, Tiago? Mas já pensou, tu cuidar do cordeiro o ano todo, porque o cordeiro é de um ano. Tu cuidar do cordeiro para ele ficar bonito, gordinho, para quê? Para ser oferecido ao Senhor em sacrifício. É como se eles falassem assim, é o meu melhor. Porque os outros, os dele mesmo, eles cuidavam assim, né? Mas aquele que nasceu, que ele viu que tinha condição, que não tinha defeito, não tinha nada, não tinha sinal, nada, esse era separado para ser cuidado, para ser oferecido em sacrifício. E isso, quando Jesus foi colocado na manjedoura, João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus. Aí faz sentido. Jesus foi separado para ser o Cordeiro de Deus, sacrificado por nossos pecados. Amém? Eu não sei se esse estudo, mas eu achei que faz sentido. E ele fala assim, separado, santo, né? Aí, depois disso, ele fala assim, santo e agradável, ou seja, satisfatório a Deus. Não é a santidade, é uma santidade que agrade a Deus. Santo e agradável, quer dizer, porque se é santo, vai agradar a Deus. Por quê? Porque satisfazer o que é? É exatamente isso. Por exemplo, o cordeiro que era oferecido, ele não podia ter defeito, ele tinha que estar bem tratado, bem alimentado, tinha que estar bonitão. Aí, satisfez a ordem de Deus, satisfez a vontade de Deus. Deus falou que é assim que é o cordeiro. O mesmo é a nossa vida, irmãos. O sacrifício que temos que apresentar a Deus tem que ser santo e agradável a Deus. Além de ser sacrifício, tem que ser santo e agradável a Deus. Não é um sacrifício murmurado, né? E lembra de Davi? Ele foi oferecer o sacrifício. Tinha os ricos lá, deixa comigo aqui, porque eu vou oferecer os bois tudo aí. O Davi falou assim: não, eu quero pagar por todos eles. Eu não vou oferecer ao Senhor aquilo que não me custou nada. Eu quero pagar preço. Olha só que adorador. E Davi, você vê, é um adorador. Por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não era pecador? Não, ele era pecador igual a nós. Igual nós somos. Inclusive Davi está naquele texto também. Não é um justo sequer. Mas era um adorador, um homem temente a Deus.
Um homem que fazia questão de agradar a Deus. Quando ele descobriu que foi ele que pecou, ele botou a cara no pó, pequei contra o Senhor, não acusou ninguém, se arrependeu, por isso Deus honrou. Então, um sacrifício que agrade, que seja agradável a Deus, que é o vosso culto, né? O que é culto? É uma forma de homenagem, né? Como eu falei lá com a irmã, e adoração, né? Homenagem a Deus. O culto é uma homenagem, adoração a Deus, é você exaltar e glorificar o nome de Deus. Aí ele fala assim, culto racional. Aí, o que é racional, irmãos? Eu sempre falo para os irmãos, fala em língua, fala, mas não perde o entendimento. Não perde o entendimento. O homem é responsável pelo seu entendimento, pelas coisas que faz, que fala, que tudo ele é responsável. Se pecou, se arrepende, Deus perdoa. Mas o responsável é você, não é o pastor, não. Não é o marido, não é a esposa, não. É quem pecou. Ele tem que ter um entendimento. Aí quando você vê um culto, o camarada plantando bananeira, apagando assim com o paletó, jogando aquele paletó fedorento em cima dos outros, e a pessoa caindo lá assim, aquilo é Espírito Santo? Aonde está o racional naquilo? Porque no que a pessoa caiu, perdeu o raciocínio. No que a pessoa perdeu o raciocínio, perdeu o raciocínio, irmão. Deus quer te usar assim, eu digo, você tem que escolher ser usado por Deus. Senhor, eu quero ser usado por ti e ver Deus te usando. Quando você não quiser mais falar em língua, você para de falar. Assim mesmo. Você não é obrigado a ficar falando a noite toda. Senão você ia falar na hora da palavra, da pregação, o pastor ia pá. Ô meu irmão, o profeta está falando aqui. E foi isso que Paulo falou. Hein? Quando tiver alguém falando em língua, olha só, isso é o que? Uma organização. Por que organização? Porque você está racional. Agora, se você está fora de si, plantando bananeira e rodando, não está racional. Quem faz isso, quem usa as pessoas, quem processa as pessoas é Satanás. É demônio, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não possessa ninguém. Não possessa, você fica racional. Deus te usa na profecia, Deus te usa de falar em língua, Deus te usa em revelação, Deus te mostra, se você tiver o dom de revelação, Deus te mostra alguma coisa, vem na sua mente, vem no seu coração, você consegue ver mais nítido, assim, racional. Sem possessão. Porque a gente hoje vê muitos cultos sem entendimento. Fora, a pessoa sai fora dela e fala que é Deus. Não, não é Deus não, irmão. O Espírito Santo não possessa, não tem jeito. Vem o dom de Deus, você fala em mistério, mas se você não quiser falar, você fecha a boca e não fala. Ele não te obriga, né? Inclusive, porque a gente se empolga, né? Aí às vezes a gente vai no culto, começa todo mundo a falar em língua. Por quê? Porque a pessoa tem o dom, Deus deu o dom à pessoa de falar em língua. Não é que ela não tem o dom, tem o dom de falar em língua. Mas ela está consciente, se ela quiser parar de falar, ela para. Mas às vezes não para porque a gente está só tem pentecostal. Então nós vamos numa reunião de oração. E se começar a falar em língua, não tem problema. Agora na palavra não pode. Amém? Ou se tiver um culto aberto, também não pode. O visitante chega, o que está acontecendo aí? Ele não entende nada, porque quem fala em língua, fala a Deus. Fala a Deus. Isso aí, Paulo explicou tudo isso. Não adianta você falar e o outro traduzir, Deus está falando isso. Mentira. Se quando o cara estiver lá, e o irmão falar assim, Senhor, é exaltado, é glorificado, é agradecido, aí está traduzindo a língua. Porque ele está falando a Deus. Agora, se o irmão aí o outro fala assim, que Deus está falando a irmã, não sei o que, isso aí é fofoca do Satanás, não é Deus nada. Porque eu falar em língua não é para homens. Se alguém traduzir, você vai ver que é adoração a Deus. E pode ver que quase não tem tradução. Tem muito falar em língua, mas traduzir quase não tem. Amém? Por quê? Você nem sabe o que está traduzindo. Uma certa feita eu estava lá, aí
o pastor começou a falar em mistério, a gente estava no monte, e eu comecei exaltando a Deus na oração, exaltando a Deus assim, ó. Depois eu percebi, falei assim, eu estava orando com uma convicção, exaltando a Deus, tu és maravilhoso, tu és tremendo, eu não sei, lembro o que eu falava, né? Mas era agradecendo a Deus. Aí depois eu observei, falei assim, na hora que o irmão estava falando em língua, eu comecei a sentir essa vontade de glorificar a Deus, de falar a Deus, eu senti que era uma tradução. Que a tradução não é ficar falando, Deus está falando que a irmã está em pecado, está nisso, não. Isso aí é a revelação, Deus fala, não precisa falar em língua. Se Ele mostrar, mostrou. Amém? E a gente crê nisso tudo. A gente crê nos dons do Espírito Santo, a gente crê na revelação, a gente crê no falar em línguas, a gente crê no discernimento do Espírito, nos dons do Espírito, que não são só esses, tem muitos. Agora, a gente crê que tem ordem, tem como que Deus fala, como que Deus faz. Amém? Como que Deus faz. Por exemplo, tem gente que se levanta para questionar a língua estranha, né? O pessoal dos reformados, fala que é reformado, né? Mas a igreja está aí desde Jesus, né? Cada um fala uma coisa. Aí não, que não falar em língua, não sei o quê, que é idioma, que é não sei o que lá. Nada disso. Nada disso. Falar em língua é um dom do Espírito Santo. Se você entender, é porque Deus está te dando a interpretação, como deu lá no derramar do Espírito lá. Não é porque está falando em japonês, em chinês, nada disso. Porque quem fala em língua não fala idioma, fala a Deus, o apóstolo Paulo falou. E para falar em Deus é língua estranha, não tem, né? Terrena, cada um fala na sua. Português. Vamos encerrar aqui, senão a hora já foi. Então, o nosso culto racional, né? Dotado, ou seja, dotado de razão. E versículo 2 fala assim, ó, e não vos conformeis, ou seja, acomodar-se, tomar a mesma, o que é conformar? É acomodar-se, é tomar a mesma forma. Não vos conformeis, nós já pregamos isso, ó, com este mundo. O que é se conformar com esse mundo? Ó? Todo um sistema de domínio do mundo. Por exemplo, aí nós estamos na igreja, aí o mundo faz não sei o que, faz as boates, aí enche de jovem. Aí eu vou fazer uma igreja, copiar igual aquela boate, para poder trair o jovem. Eu estou fazendo uma forma do mundo. Estou entrando na forma do mundo, e estou levando a igreja junto, para a forma do mundo. O mundo usa essa roupa sensual, já viu? Não, a irmã está com a roupa comprida, tá, mas está detalhando de cima e embaixo o corpo. E o corpo da irmã tem que ser guardado. E a gente já vê umas irmãs vestidas, elegantes. Por que tem que ser sensual? Não pode ser elegante. A cristão se veste quando pode, elegante. Quem se veste sensual é o mundo. É o mundo que tem prazer em ser olhado pelos homens, que tem prazer. E os homens é a mesma coisa. Se veste sensual por causa de quê? Porque tu quer atrair periguética, não sei o quê, porque o homem tem que se vestir elegante. Não tem que. Aí tu vê hoje, eu já falei, tudo malhadão aí, não vou falar de novo não. E ele fala assim, ó, e ele fala assim, ó, acomodar-se com este mundo, né, do sistema, mas transformai-vos. O que é transformar, irmão? É modificar. Você tinha um entendimento, mas agora você vai ter outro. Você vivia de um jeito, agora você vai ter outro. Você vai se transformar, ou seja, se modificar, para quê? Pela renovação da vossa mente, da vossa mentalidade. Olha só que Paulo diz, que nós precisamos modificar a nossa mentalidade. No mundo, podia fazer tudo. Na feitiçaria, é sem entendimento. No culto a Deus, não é com entendimento. Amém? Lá pode dar, a palavra de Deus fala outra coisa. Então você tem que começar a modificar, porque nós crescemos no mundo, quem foi criado fora da igreja principalmente, né, como eu fui criado no mundo largado, a gente aprende umas coisas e nós vamos ter o nosso próprio conceito, nosso próprio entendimento, mas quando recebemos a Cristo, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos que... não, mas Jesus vai me mudar. Como é que Jesus te muda? Através da palavra, conforme você vai obedecendo o que ele vai mandando, aí você está sendo mudado. Amém? Não é? Ele não faz assim, ó, você agora mudou. Não.
a palavra vai indo aí, isso não pode fazer, isso desagrada a Deus, né? Aí, eu estou com a roupa comprida, mas está enganando quem? Com a roupa colada no corpo, desenhando tudo, aí vai para a academia, fica com um negócio grandão assim, aí bota, entendeu? Está enganando quem? Nós vamos enganar quem? A Deus? Essas pessoas, na verdade, estão sendo instrumento do adversário. Irmão, eu já vi cada cena dentro da igreja de vestimenta da mulher, cada cena, de homem também, mas é mais a mulher, essa que a mulher é sensual por natureza, né? Então ela tem que guardar o corpo dela para o esposo dela, ou para aquele que Deus vier a enviar para ela como esposo. Não pode ficar exposta assim, e ainda mais dentro da igreja. Porque a igreja não é lugar disso. Você pode até conhecer alguém na igreja, é até bom conhecer na igreja, né? É melhor, sofre menos, porque não entra no julgo desigual, mas não é dessa forma, com sensualidade. Então, modificar pela renovação da nossa mente, quer dizer, nós temos que ter a mente modificada. Então, se nós estamos na igreja e ainda estamos com a antiga, né, mentalidade, não estamos sendo mudados. Nós precisamos ter a mentalidade nova. Que é para quê? Aí vem o propósito de Deus: para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí às vezes a gente não experimenta porque a gente está no nosso próprio entendimento. Não mudamos o entendimento. Fica anos e anos na igreja e não mudamos o entendimento. Temos que mudar o nosso entendimento. O entendimento cristão é outro, não é o mesmo do sistema, não é o mesmo do mundo. O mundo jaz do maligno. A igreja não é direcionada pelo mundo, a igreja é direcionada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. E ele fala assim, ele vos fará lembrar as minhas palavras. E lembrar quer dizer o quê? Que você ouviu, que você leu, não é inventar na hora. Amém? O Espírito Santo traz à memória aquilo que você lê, aquilo que você estuda, né? Por exemplo, se você a pessoa uma vez fala assim, vamos orar por um irmão, vai passar numa prova, eu oro assim, Senhor, abençoa que esse irmão lembre tudo que ele estudou, né? E para poder passar nessa prova, porque ele gastou tempo estudando e tal. Porque senão Deus faz fraude, o cara não estudou nada, e aí eu vou orar para ele passar na prova. Seja conforme o estudo dele. Aí Deus vai e honra, o menino estudou. Aí na hora vem lembrar aquilo que ele estudou. Amém? Nós vamos parar aqui no versículo 2 mesmo, porque a hora já foi. E boa, perfeita e agradável a Deus. Ou seja, em outras palavras, não siga as modas e costumes da sociedade mundana que o cerca, mas deixe seu modo de pensar ser tão mudado pelo Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos ser todo mudado pelo Espírito Santo. E Paulo termina dizendo assim, que é para nós não nos estimarmos mais do que realmente somos. Temos que ter uma estima? Temos, mas não pode ser além do que realmente acontece. Nós temos que ter uma maturidade. Não é que você não tenha que ter uma estima, você tem que ter, mas não mais do que realmente é. Amém? Sempre nos colocando no nosso lugar, na nossa posição, principalmente de servo de Deus. Não sei o que, se Deus quiser. Você tem habilidade, mas você vai fazer isso, irmão, tem habilidade. Se Deus quiser, eu vou fazer. O irmão sabe fazer, mas é se Deus quiser. O irmão vai para se Deus quiser. Se Deus quiser, porque se subir aqui só na sua habilidade de falar, e entender onde é que está a unção de Deus, a palavra, a revelação da palavra. Amém? Então, irmãos, que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Não teve jeito, passei um pouquinho.